Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente continua no nosso tema de República Velha. A gente entra agora numa parte mais específica dentro desse tema, que são os movimentos sociais dessa República Velha, da Primeira República. Tá? O que são esses movimentos sociais? Durante o tempo em que a República Velha existiu, a gente vai ver acontecerem diversas revoltas, diversas rebeliões, algumas envolvendo militares, outras envolvendo populações sertanejas, camponesas, enfim. Tá? Alguns historiadores atribuem esse excesso de movimentos sociais, esse número quantitativo de revoltas à falta de representatividade política, já que as pessoas, na prática, não podiam ter sua vontade ouvida, sua vontade representada, já que o que as pessoas em geral diziam não era ouvido pelas autoridades políticas, as pessoas encontraram novas formas mais violentas, mais agressivas, de dizer aquilo que elas queriam. Tá? Em geral, a gente vai classificar essas revoltas em duas grandes categorias mais simples: os movimentos rurais e os movimentos urbanos. Os movimentos rurais vão incluir a Guerra de Canudos, sobre a qual a gente vai falar de forma mais demorada e mais detalhada. Depois a Guerra do Contestado, que a gente vai mencionar rapidinho. E o Cangaço. O Cangaço que era um movimento criminoso que vai se desenvolver no Nordeste brasileiro. Depois disso, a gente vai entrar nos movimentos urbanos, que vão ser Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Greve Geral de 17 e o Tenentismo. O Tenentismo é a mais complexa, né, de todas essas vertentes, aí, de todos esses movimentos. Especificamente no caso da Guerra de Canudos. Tá? Ela vai acontecer no Nordeste brasileiro, no sertão da Bahia, e vai ser uma disputa, um conflito entre o Arraial de Belo Monte, que era uma pequena cidade formada por população carente, por pessoas pobres do Nordeste, tá? Que vão espontaneamente se concentrar naquele local ali, contra forças militares governamentais. Gente comum, gente analfabeta, que não tinha nem água para beber, lutando contra os canhões do governo. Tá? Quais são as principais causas desse movimento? Sem sombra de dúvidas, uma enorme desigualdade social. Tá? Era uma situação na qual uma grande parte da população não tinha um mínimo essencial para sua sobrevivência e estava cansada disso. Coronelismo era um fator também. O chamado mandonismo local são essas grandes figuras políticas locais, esses grandes fazendeiros que tinham muito e que mandavam demais e que exerciam um poder muito autoritário sobre essa sociedade. A crise econômica, não estou falando só da crise econômica provinda do encilhamento, essa também é uma crise que vai acontecer nesse momento, mas afeta muito mais o Rio de Janeiro, afeta muito mais as regiões economicamente mais desenvolvidas, mas eu estou falando principalmente do fato de que o Nordeste já vinha em crise econômica desde o século XVII, desde a expulsão dos holandeses e a decadência do açúcar. A gente está falando aí de mais de 200 anos de uma lenta e gradual decadência econômica, mas também de uma série de secas muito intensas que prejudicavam muito a agricultura nordestina no século XIX. Tá? A seca ela não era uma coisa incomum, mas a gente vai ter algumas situações excepcionais de seca no século XIX, principalmente anos 1870, né, que vão criar aí uma situação muito difícil para essa população mais carente. Fanatismo religioso. A gente tem também um componente religioso importante aqui. Eu estou falando de uma população muito ignorante, muito analfabeta, né? Pessoas que não tinham o menor conhecimento escolar, científico, pessoas para quem a seca não era um fenômeno climático, mas sim um castigo divino, né? Pessoas que tinham a religião como a única forma de entender o mundo ao seu redor e normalmente uma forma de pensamento religioso muito fanática, muito extremista, muito radical. Tá? E a gente vai chamar isso de messianismo. Messianismo porque esses caras eles estavam lá em Canudos esperando a vinda de um Messias. O que é um Messias? Messias para o cristianismo é o Salvador, é o próprio Cristo. Tá? Só que por extensão a gente acaba chamando de messiânico, de Messias, qualquer movimento religioso que espere a vinda de um sujeito escolhido dos céus, ou seja, lá de onde for, que vai vir salvar a sociedade, que vai vir resolver todos os problemas meio que por um passe de mágica. A gente sabe que numa sociedade complexa, problemas são complexos e eles não são resolvidos porque o voluntarismo de um indivíduo chegou e resolveu tudo. Ah, esse cara chegou e como ele tinha boa vontade de resolver, ele veio e resolveu tudo. Né? Obviamente, se fosse fácil assim, alguém já teria resolvido antes para ganhar o mérito, os louros da glória de ter resolvido os problemas todos. Se ninguém fez isso antes, é porque simplesmente não é fácil fazer. Esperar de um indivíduo, né,
de uma entidade quase mitológica que chegue e resolva tudo sozinho num estalar de dedos. É óbvio que isso não vai acontecer, mas esse componente de fanatismo religioso ele existia no interior do Brasil, principalmente desde a questão do sebastianismo, tá? Isso é um conteúdo que você talvez já tenha ouvido falar quando falou sobre União Ibérica com algum professor, né? A União Ibérica ela vai acontecer quando Portugal e Espanha passarem a ser governados pelo rei da Espanha. Isso porque o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu sem deixar descendentes, sem deixar rastros. Muitas pessoas começaram a achar lá no século XVI, 1500 e tal, 1580, que esse tal rei Dom Sebastião tinha sido sugado, levado, arrebatado para os céus, mas que um dia ele voltaria num momento de necessidade para salvar os fiéis, as pessoas mais crentes enfim, esse pensamento de que esse rei perdido de Portugal, quase que 300 anos antes, voltaria, isso estava presente no movimento que vai dar origem a Canudos. Tá? Outra coisa que vai motivar isso, sim, de forma muito intensa, a Guerra de Canudos, é a separação entre Estado e Igreja, coisa sobre a qual a gente falou lá na primeira aula, quando comentamos sobre a Constituição de 1891, que estabelecia um Estado laico, que criava a necessidade de certidões de nascimento e não mais só certidões de batismo, enfim, certidões de óbito e não só declarações da Igreja, né? Esse movimento todo de separação de Estado e Igreja, que começa a acontecer a partir do fim do Império, começa a gerar uma certa insatisfação numa população que é extremamente religiosa. Esse movimento de Canudos vai normalmente ver a república como uma forma de governo demoníaca. Tá? O líder desse movimento de Canudos ele dizia que a república era o anticristo, que a república ela tinha sido criada para testar a fé dos fiéis e para causar problemas e para destruir a fé das pessoas na religião verdadeira, na religião católica. Por último, insatisfação com os altos impostos que vinham sendo cobrados aí para tentar contornar a situação de crise econômica pela qual o Brasil vinha passando. Tudo isso somado, combinado e articulado vai levar à Guerra de Canudos. Esse conflito ele vai ser marcado por 4 expedições militares, e inclusive, supostamente existe uma fala do líder de Canudos. O líder de Canudos era um sujeito chamado Antônio Conselheiro. Ele supostamente teria feito uma fala profética dizendo que aos seus seguidores que viriam 4 fogos. Tá? E esses 4 fogos seriam interpretados de forma metafórica como 4 expedições militares. E ele dizia para os seus seguidores: os 3 primeiros são meus, vocês não precisam se preocupar, eu dou um jeito, eu resolvo. O último é de vocês. Como se estivesse dizendo que protegeria Canudos contra as 3 primeiras expedições militares, mas que nessa 4ª expedição militar, os seus próprios seguidores deveriam tomar a iniciativa de se defender. Tá? Deixa eu te explicar rapidamente como é que aconteceu a formação de Canudos. Esse sujeito, que é o líder do movimento de Canudos, chamado Antônio Conselheiro, ele era considerado um beato, um sujeito muito religioso, que andava de vila em vila, de cidade em cidade, de arraial em arraial pelo interior do Nordeste, fazendo pregações religiosas. Ele não era padre, e inclusive, justamente por isso, a Igreja Católica se coloca contrária ao movimento de Canudos. Embora você possa pensar, o movimento de Canudos era um movimento religioso, então a Igreja Católica será favorável a isso, não é? Não, não é. Porque a liderança desse movimento religioso ele não estava nas mãos da Igreja. Então a Igreja Católica, ela inclusive se sentiu ameaçada. Como assim um sujeito que não é componente do clero regular da Igreja se coloca para falar em nome da religião, em nome do catolicismo, né, sem a menor vinculação institucional, sem a menor autoridade moral ou profissional para isso? Então, esse sujeito, Antônio Conselheiro, ele era um sujeito muito inteligente, tinha uma certa formação, uma escolarização, sabia ler e escrever, o que era muitíssimo raro no Nordeste dessa época. Com isso, ele sabia ler a Bíblia e ele andava de vila em vila, de cidade em cidade, fazendo pregações. Tecnicamente, não, a gente não pode dizer que era uma missa, porque a missa, para ser celebrada, precisa ser por um padre, para fazer ali a Eucaristia, enfim. Mas o Antônio Conselheiro, ele se colocava quase como um padre, fazendo quase como se fossem missas, eram pregações de caráter religioso, no qual ele fazia sermões e as pessoas em torno dele, né, ouviam aquilo ali completamente atentas e viam muito sentido naquilo. Ele tinha uma capacidade de oratória, de falar muito bem, de se tornar muito convincente para essas pessoas, em geral pessoas muito simples, muito pobres, muito ignorantes, ele que já tinha um pouquinho de estudo, que
que sabia manejar bem as palavras, se torna muito convincente. Tá? Com isso, ele começa a arrebanhar seguidores, ele ia de uma cidade para outra, e quando ele chegava nessa cidade nova, as pessoas ficavam tão encantadas pelo que ele tinha a dizer, que muitas vezes vendiam os seus bens, ou simplesmente abandonavam as suas coisas, que normalmente eram de pouco valor, para ir andando. Né? Não é seguidor tipo você seguindo alguém no Twitter, você na sua casa e a pessoa na casa dela. Não, eram seguidores literais, pessoas que abandonavam a sua casa e iam andando para outra cidade. Tá? E aí chegou um momento que tinha tanta gente atrás do Antônio Conselheiro que ele fala, olha, eu preciso encontrar um lugar para a gente viver de forma permanente, de forma fixa. E aí ele vai encontrar uma antiga fazenda abandonada, tá? Próxima de um rio. E aí estar próximo de um rio era importante para abastecimento de água dessa cidade, era o rio Vaza Barris. Então era uma antiga fazenda abandonada, tá? Chamada Belo Monte. E aí o Antônio Conselheiro ele vai criar ali um arraial. Arraial é o nome que se dá para essas pequenas cidades do interior. Ele vai criar esse arraial em Belo Monte, tá? Mas aquela região ali já era chamada, segundo algumas pessoas, de Canudos, pelo tipo de vegetação, né? Eram como se fossem canas ocas que brotam na beira da água ali do rio e tal, e que formavam como se fossem canudos, né? Por isso, muita gente chamava de canudos. Essa é uma explicação que é apresentada num livro que foi escrito na época sobre o conflito de Canudos, chamado Os Sertões. Eu vou falar sobre Os Sertões daqui a pouquinho, tá? Mas basicamente a região já era chamada de Belo Monte ou popularmente de Canudos, e é ali que o Antônio Conselheiro vai construir uma pequena cidade para ele e seus seguidores poderem habitar. Deixa eu te explicar como é que esse conflito começa. A princípio, a gente está falando de um vilarejo improvisado no interior da Bahia, no interior do sertão, em que as casas eram feitas de pau a pique. O que são casas de pau a pique? É uma estrutura de madeira trançada. Você faz uma espécie de trançado de madeira, como se fosse um jogo da velha, um tabuleiro de xadrez. Tá? São madeiras verticais e horizontais, amarradas umas nas outras, fincadas no chão. E aí você preenche os buracos entre essas madeiras com barro. Tá? Então eu estou falando de casas muito improvisadas, de barro e madeira. Tá? Só que o Antônio Conselheiro e toda a população que viviam ali eram extremamente religiosos e desejavam construir uma igreja muito bonita para Nossa Senhora. Para Nossa Senhora, eles não vão fazer uma mera igreja de pau a pique. Eles querem fazer uma igreja com uma bela estrutura, com madeiras nobres, madeiras de lei, e não galhos retorcidos que eles encontraram na beira do rio. Né? Então, eles vão até uma cidade próxima, que é a cidade de Juazeiro. Antônio Conselheiro manda alguns dos seus seguidores irem até Juazeiro, que é uma cidade próxima, e comprar um carregamento de madeira. Eles vão até Juazeiro, esses seguidores, a mando de Antônio Conselheiro, compram o carregamento de madeira, pagam por esse carregamento de madeira adiantado, antes do produto estar lá disponível. Segundo o vendedor, a encomenda precisaria ser feita na capital, tá? E demoraria algum tempo para chegar, mas ele precisava do dinheiro adiantado. Então, os seguidores lá, os chamados, a gente vai chamar eles a partir de agora pelo nome pelo qual eles ficaram conhecidos, tá? Os seguidores do Antônio Conselheiro são chamados de conselheiristas. Então, esses conselheiristas, eles vão até Juazeiro, compram a madeira, pagam adiantado, voltam para casa. Tá? Canudos, Belo Monte, ficava a algumas horas ali de distância. E tinha um prazo para que essa madeira fosse entregue. O prazo expirou, o tempo passou, o produto não foi entregue. Tá? A princípio, até aí, não tem nada de errado sendo feito pelos conselheiristas. Acontece que começa a circular uma espécie de fake news, uma espécie de boato lá em Juazeiro, de que os conselheiristas viriam destruir a cidade porque estavam se sentindo revoltados, porque estavam se sentindo enganados, porque pagaram por uma madeira que nunca chegou. Tá? Então começa a circular essa fake news de que os conselheiristas viriam armados e destruiriam a cidade de Juazeiro. Não há qualquer prova que algo parecido com isso estivesse para acontecer, e segundo alguns especialistas, na verdade, isso foi só uma desculpa inventada pelos coronéis da região que não gostavam de Belo Monte, que não gostavam de Canudos, e a gente fala daqui a pouco por que eles não gostavam de Canudos, mas a princípio vários coronéis não gostavam de Canudos e simplesmente inventaram uma desculpa conveniente para ter um motivo para ir lá e prender o Antônio Conselheiro. Tá? Então, a cidade de Juazeiro pede ajuda às forças policiais do estado da Bahia. A Bahia, né, a Polícia Estadual da Bahia, PM, é enviada para a região para proteger Juazeiro. Passam-se alguns dias e nenhum ataque acontece. E então, esses PMs, para não perderem a viagem, eles saem de Juazeiro e vão marchando até Belo Monte
no intuito de prender Antônio Conselheiro. Se você acompanhou o que eu te expliquei até aqui, você está entendendo como essa situação é simplesmente completamente absurda. Tá? Os conselheiristas não cometeram nenhum crime, eles apenas compraram um produto, eles por enquanto são a vítima da situação, porque foram enganados por um vendedor inescrupuloso que vendeu um produto e não entregou. Só que, como havia uma série de forças políticas poderosas na região que já queriam mesmo se livrar de Antônio Conselheiro, eles usam isso como desculpa. Esse é o primeiro fogo, essa é a primeira expedição que vai até Canudos, tá? Você tem ali algo em torno de umas centenas de policiais, né, que vão até Canudos para prender o Antônio Conselheiro e que, diante desse fato, né, dessa perspectiva de que Antônio Conselheiro seria preso, alguém em Juazeiro que simpatizava com os conselheiristas vai até Canudos antes, avisa os conselheiristas do que está para acontecer. Os conselheiristas, então, se posicionam no meio do caminho e armam uma emboscada na estrada que ligava Juazeiro a Belo Monte. É preparada uma emboscada, já que esses conselheiristas conheciam a geografia da região muito melhor que as tropas da PM. Tá? E aí, armados com armas de matar passarinho, armas de chumbinho, armas completamente improvisadas, facões, enfim, contra tropas da PM armadas de fuzis. Esses conselheiristas conseguem pegar os PMs de surpresa, matam alguns outros tantos fogem, tá? E, para fugir mais rápido, acabam se jogando para cima, jogando para o lado as armas que eram muito pesadas. Então, os conselheiristas eles se apropriam, eles pegam essas armas que foram deixadas para trás e se organizam, porque sabem que, a partir de agora, tem uma guerra declarada contra as forças governamentais. Diante da enorme humilhação que foi para a PM, ter tomado uma verdadeira surra, um verdadeiro baile das forças conselheiristas, o governador do estado manda tropas ainda maiores, com ainda mais PMs, para atacarem o Arraial de Belo Monte e prender Antônio Conselheiro. A ideia é que, nesse momento, Canudos ainda era um arraial pequeno, tá? À medida que essas várias expedições vão acontecendo e sendo derrotadas pelos conselheiristas, a fama de que o Arraial de Belo Monte era milagroso e que ali estava o Messias esperado para salvar a população, vai se espalhando por todo o Nordeste e vem cada vez mais gente de cada vez mais lugares do Nordeste. De tal modo que, quando Canudos chegou ao auge, lá na quarta expedição, já tínhamos algo em torno de 25 mil pessoas, embora muitos fossem mulheres, crianças ou idosos que não tinham nem sequer condição de lutar. Os homens em idade de lutar eram um pequeno número, tá? Mas a princípio a população era significativa para os padrões da época e da região. Tá? Então, vem uma segunda expedição militar da PM ainda, tá? Da Polícia Militar, para vingar a primeira que foi derrotada. Nesse momento, os conselheiristas, mais uma vez, sendo avisados com antecedência e estando armados com as armas deixadas pela primeira expedição, conseguem novamente fazer uma emboscada, novamente derrotam as forças da PM, que, mais uma vez, são obrigadas a bater em retirada, abandonando mais armas ainda para trás. E agora os conselheiristas eles se apropriam ainda de mais armamento, estão ainda mais fortes, e nesse momento a vergonha, o vexame era tanto que o governador da Bahia vai dizer que ele já não tem mais condições de combater os conselheiristas e pede então ajuda ao governo federal, pede ajuda ao presidente Prudente de Moraes, que envia uma expedição do Exército. Tá? Quem é o líder dessa primeira expedição do Exército? O Coronel Moreira César, o famoso Coronel Moreira César. Você não lembra do Coronel Moreira César? Deixa eu refrescar sua memória. Foi ele que o Floriano Peixoto enviou para destruir a revolta federalista lá em Desterro, antiga capital de Santa Catarina, que depois é rebatizada para Florianópolis. Tá? Se você se lembra de quando eu falei sobre isso contigo, você vai recordar que o Coronel Moreira César ele volta de Desterro, ele volta de Florianópolis para o Rio com um apelido simpático, um apelido meigo, carinhoso, o corta-cabeças, justamente porque ele saiu cortando as cabeças de inúmeras pessoas, né, lá na revolta federalista, lá no sul do Brasil. Agora ele chega com a fama de um decapitador, dizendo que vai decapitar todo mundo em Canudos, e diante disso
ele decide fazer uma marcha forçada para tentar pegar os conselheiristas de surpresa. Olha só qual é a estratégia que ele adota. Já que nas expedições anteriores deu tempo de que os conselheiristas fossem avisados por alguém infiltrado em Juazeiro, nesse momento ele tenta fazer uma marcha forçada para que não dê tempo dos conselheiristas serem avisados e muito menos preparar uma emboscada. E de fato, ele chega até as portas de Belo Monte sem ser interceptado por nenhuma força de Canudos, sem ser interceptado por nenhuma força de Belo Monte. E esse ponto da estratégia deu certo. Só que os principais conselheiros do Coronel Moreira César pedem a ele que ele dê descanso, que ele dê um tempo de repouso para que os soldados que vieram dessa marcha forçada pudessem parar e recuperar as energias, pudessem se alimentar, e aí que eles atacariam no dia seguinte. Coronel Moreira César vai dizer que não, que ele pretende jantar em Canudos, ele não pretende esperar de um dia para o outro para fazer o ataque, e aí ele pega o seu cavalo, monta, dá ordem de ataque e vai avançando em alta velocidade, montado a cavalo, contra os portões de Canudos, quando alguém, né, um atirador dentro de Canudos, um atirador de excelente mira, consegue acertar, alvejar um tiro no meio do peito do Coronel Moreira César. Ele não morre imediatamente, mas ele vai ficar numa longa agonia, ele vai ficar até o dia seguinte, até a alta madrugada, sofrendo, perdendo muito sangue. Os equipamentos médicos, as técnicas médicas dessa época ainda não eram tão sofisticadas a ponto de conseguir salvá-lo. Ele vai morrer no meio da noite, tá? E aí, ele, já que está morto, né, o comando passa para os seus conselheiros, as patentes que estavam abaixo dele, que dão ordem de retirada. Tá? O exército vai bater em retirada. A terceira onda que veio para combater Canudos está se retirando, está fugindo, está sendo derrotada. A princípio, se retirando lentamente. E quando os conselheiristas percebem que as forças do exército estão batendo em retirada, dão ordem para fazer um ataque pela retaguarda. Ataque pela retaguarda significa que alguém vai vir atacar você pelas suas costas, o que te coloca numa posição muito difícil, muito vulnerável. O que vão fazer os soldados do exército quando perceberem que os conselheiristas estão vindo em seu encalço, né, e vão atacá-los, vão matá-los, enfim. Vários desses soldados do exército, muitos deles mal treinados, recém-incorporados às Forças Armadas, com baixíssimos salários, vindos de regiões muito pobres do Brasil, que não estavam muito afim de lutar ali naquele momento, que não viam nenhum ganho, nenhuma vantagem pessoal em lutar ali naquele momento, simplesmente saem correndo e abandonam suas armas para trás. Dentre as armas abandonadas estava um canhão. Exatamente, você me ouviu bem. Agora as forças conselheiristas estão de posse de um canhão. E mais, o Coronel Moreira César, que tinha falecido durante a madrugada, teve o seu corpo enterrado, seu cadáver enterrado no acampamento do exército. O acampamento foi desmontado e o exército saiu batendo em retirada. Os conselheiristas descobriram e, como uma espécie de desforra póstuma, como vingança póstuma, desenterram o cadáver do Coronel Moreira César, cortam a cabeça do corta-cabeças e enfincam ela numa estaca colocada na entrada nos portões de Canudos, bem como as cabeças de inúmeros outros soldados e oficiais que haviam sido mortos ali, para criar uma espécie de espantalho macabro e com isso assustar as forças governamentais. Isso deu para o messianismo da região um impulso gigantesco, porque muita gente começa a pensar, bom, talvez realmente esse tal de conselheiro seja um enviado dos deuses, de Deus, né? Já que esse cara conseguiu fazer coisas incríveis, derrotar o exército com pessoas mal armadas, pessoas famintas, pessoas desesperadas. Deixa eu comentar com você um instantinho só como é que funcionava a organização em Canudos, porque isso pode, quem sabe, eventualmente aparecer numa questão. Tá? Em Canudos não havia circulação de dinheiro, eles não usavam dinheiro internamente, eles faziam um comércio que era basicamente praticado em cima do escambo, da troca de mercadorias, da caridade, de vizinhos ajudando vizinhos. Você tem feijão, mas não tem farinha, você dá para o seu vizinho, né, o feijão que você tem a mais e algum outro vizinho te dá a farinha que você não tem. Eles vão fazendo essas trocas. Tá? Para poder entrar em Canudos, quem entrava tinha que deixar todas as riquezas que possuísse. Tá? Se você tinha um anel de ouro, um cordão de ouro, um brinco de ouro, e você vai me dizer, mas Caio, pessoas muito pobres tinham itens como esses de ouro, muitas vezes heranças de família, que vinham de gerações e gerações, coisas que levaram
décadas de vida de um antepassado acumulando dinheiro para ser comprada, né? E aí, de repente, isso virava uma herança de família. Quando você entrava em Canudos, você tinha que dar esses itens de valor. Quem nada tinha, nada contribuía, mas quem tinha alguma coisa de valor, contribuía com aquilo que tivesse, tá? Em compensação, quando você entrasse em Canudos, você poderia se apropriar de uma terra que estivesse desocupada para o seu uso pessoal, para você construir sua casa, poder plantar os seus roçados, obter o seu alimento, enfim. Nesse terreno, nessa comunidade, as crianças estavam livres do trabalho, não havia exploração de trabalho infantil em Canudos, tá? Mais do que isso, as crianças recebiam educação gratuita, escolarização. Os que sabiam ler e escrever serviam como professores para essas crianças, na intenção, no intuito de dar uma vida melhor para as futuras gerações. Então, muita gente via em Canudos uma verdadeira melhoria de vida. E justamente por isso, muita gente se viu levada, se viu atraída a querer ir para Canudos, a querer morar nessa comunidade. No entanto, havia algumas restrições ali, algumas coisas que eram proibidas ou obrigatórias em Canudos. Em primeiro lugar, era obrigatório que todos fossem religiosos e frequentassem as missas, tá? Já que a gente está falando de uma comunidade religiosa. Tá? Além disso, havia proibição à prostituição, jogos de azar e bebidas alcoólicas, coisas que eram consideradas pecaminosas. Prostituição e bebida alcoólica, principalmente, eram consideradas a porta para o pecado. Então essas coisas elas estavam simplesmente proibidas. Exigia-se que todo mundo que estivesse ali tivesse uma vida meio que santificada. Tá? Todo mundo tinha que ter uma vida inspirada num ideal religioso. Enfim, você está vendo então como essa comunidade está crescendo e como ela conseguiu até agora combater os 3 primeiros fogos, como o Antônio Conselheiro havia prometido. Acontece que o governo, diante de tamanha humilhação, envia uma 4ª expedição militar gigantesca. Eu estou falando de alguma coisa em torno de 5.000 soldados do Exército Brasileiro. E você vai me dizer, mas Caio, isso ainda está muito aquém, isso está muito abaixo dos 25.000 habitantes que moravam em Canudos nessa época. Mas suponha que desses 25.000 habitantes, já que numa população saudável a distribuição de homens e mulheres é metade-metade, 12.500 pessoas são mulheres em Canudos, 12.500 são homens. Desses 12.500 homens, imagine você que alguma coisa em torno de 2.000 pessoas, 2.000 desses homens eram crianças, não estavam em idade de lutar ainda, mas uns 1.000 ou 2.000 eram idosos, não tinham condições de lutar também. Havia ali uns tantos indivíduos com deficiências físicas que também não poderiam lutar. E, na verdade, a população não era nem tão bem distribuída assim, metade homem, metade mulher. A mortalidade masculina acabava sendo no Nordeste nessa época muito maior do que a feminina. Fosse pelas rixas, brigas de bar, era muito comum que mulheres que perderam seus maridos, que perderam seus filhos, que estavam sozinhas no mundo, fossem morar em Canudos. Então havia uma prevalência, um maior número de mulheres do que de homens. Acaba que na prática você pode botar aí que de homens, se tivesse esse tanto em condições de lutar, teria ali uns 8.000, tá? E 8.000 homens em condição de lutar não significa que todos tenham a mesma habilidade ou que todos tenham treinamento. Significa que são 8.000 homens que têm capacidade de pegar um rifle e lutar. E não havia esse tanto de arma para todas essas pessoas. Então, no final das contas, a quantidade efetiva de indivíduos capazes de lutar em Canudos estava girando ali em torno de uns 3 ou 4.000 indivíduos abaixo dessas tropas do Exército. Tropas essas do Exército que eram muito mais profissionalizadas. Nesse momento, as tropas do Exército, esses 5.000 soldados, eles levam ainda mais canhões do que na expedição anterior, e embora os conselheiristas tivessem pego um canhão ali da expedição do Moreira César, eles não tinham muita munição para isso, né, para esse canhão. Além disso, as tropas do Exército, elas vinham acompanhadas por metralhadoras, tá? Metralhadoras que eram uma invenção recente da tecnologia militar mundial, criadas ali na segunda Revolução Industrial e usadas nas conquistas imperialistas. Nesse momento, essas metralhadoras vão ser usadas contra a população de Canudos. O governo brasileiro vai usar armamento militar de guerra contra a sua própria população civil. Tá? É uma população, se você parar para pensar, morando em casas de pau a pique. Eu estou falando de canhões contra casas feitas de barro e madeira. Tá? Além disso, como se isso tudo não fosse suficiente, quem vai comandar as tropas governamentais é o próprio ministro da Guerra em pessoa. Assim que essa expedição chega na região de Canudos, a estratégia era fazer uma tática de pinça. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui, de forma aproximada, como é que foi essa estratégia militar. Imagine que aqui
Vou pegar a caneta aqui. Olha, imagina que isso aqui é o rio Vaza Barris, tá? O rio corre nessa direção. Tá? Aqui a água do rio está indo nessa direção. E aqui está Canudos, tá? Quando as tropas militares chegam, elas vão fazer um movimento de pinça. Elas se dividem em duas unidades, uma vem para esse lado e a outra vem para esse lado. A ideia era cercar Canudos pelos dois lados. Canudos é isso aqui. E assim criar uma maior dificuldade para a defesa, desorganizar a defesa, já que dificilmente Canudos teria um contingente de indivíduos que tivessem a capacidade ali de planejar uma defesa estratégica. Acontece que mesmo diante dessa estratégia militar inovadora, ela vai ser usada na Primeira Guerra Mundial, essa estratégia de pinça, mesmo assim, Canudos, os conselheiristas, conseguem colocar esse grupo aqui que estava sob controle do ministro da Guerra em enormes dificuldades, eles quase são derrotados. O ministro da Guerra precisa então pedir auxílio para as outras tropas para que elas venham socorrê-lo. E só isso consegue impedir uma derrota imediata do exército brasileiro nessa quarta expedição. Tá? Não derrotados, mas abalados, o que esses soldados fazem? Eles montam o seu acampamento aqui nessa área. E olha que coisa insólita e inesperada. Tá? Isso vai ser fundamental quando a gente for pensar em como a Guerra de Canudos vai acabar. O que todos esses soldados, ao longo de diversos dias de campanha militar, o que eles vão fazer? Eles vão viver suas vidas normalmente, eles vão comer, eles vão dormir, eles vão acordar. Muitas mulheres acompanharam essa expedição militar, muitas prostitutas, as esposas de muitos desses soldados, mulheres que simplesmente estavam ali tentando encontrar alguma oportunidade de vida, como cozinheiras, enfim, seguindo essa expedição militar. Então, vários desses soldados que estavam aqui, eles namoravam, né? E eles viviam suas vidas normalmente. E uma coisa que todo ser humano faz quando vive sua vida normalmente é ir ao banheiro, fazer o número 1 e o número 2. Isso é de fundamental importância. Sim, de verdade. Isso é de fundamental importância. Esses indivíduos estão fazendo o número 2 na água. E a água está correndo nessa direção. Tá? Canudos tira sua água para consumo do rio. Uma água que está vindo contaminada por essas tropas do exército. Tá? Essas tropas do exército elas estão fazendo uma espécie de guerra química contra Canudos. Eles defecam na água, e isso era muito pouco planejado, era muito mais uma questão prática de cotidiano, já que esses caras tinham que ter um lugar para ir no banheiro e fazer suas necessidades fisiológicas. Os soldados fazem suas necessidades da água, a água fica contaminada, e é daí que Canudos tira a água para beber. Antônio Conselheiro bebe dessa água, assim como todo mundo. Tá? Eles não tinham essa noção de que era necessário ferver a água para descontaminar. Resultado, Antônio Conselheiro pega uma infecção, vai ter uma diarreia, tá? Vai ter uma diarreia, e por essa diarreia, por essa disenteria, ele acaba tendo uma desidratação. E esse é um dos grandes riscos quando alguém está com diarreia. Tem que beber muita água para repor o líquido que está perdendo pelas fezes. E qual era o problema? O conselheiro, cada vez que ele ia ao banheiro e sentia sede, precisava beber mais água, ele bebia mais água contaminada. A difteria, a disenteria, ela piorava ainda mais e ele tinha uma diarreia ainda mais acentuada e ele vem a falecer por causa disso. Sim, o Antônio Conselheiro vem a falecer por causa disso, porque alguém fez cocô na água em que ele estava, né, consumindo ali, bebendo. Isso vai fazer com que o Antônio Conselheiro morra antes da quarta expedição estar derrotada, realizando assim a profecia de que 3 fogos seriam dele, mas o quarto a própria população de Canudos precisaria combater. E esse combate ele vai acontecer casa a casa. Havia grupos de homens mais ou menos treinados em Canudos, né, que estavam ali se preparando para esse ataque, que tinham as armas de melhor qualidade, mas as mulheres, as crianças e os idosos, eles também lutaram casa a casa à medida que as tropas governamentais invadiam Canudos. Eu estou falando de mulheres que, por exemplo, ferviam panelas d'água e quando um soldado passava colado de costas, encostado na parede da sua casa, ela abria uma janela e subitamente jogava um balde de água fervendo, uma panela de água fervendo, na cara de um soldado do governo brasileiro. Tá? Uma criança que subia no alto de um telhado e atirava com a sua tiradeira, com seu estilingue, uma pedrada na cabeça. Isso pode causar um dano real, um dano sério na cabeça de um soldado. Né? Então, existiu uma resistência organizada de Canudos, mas também existiu uma resistência casa a casa. Por quê? Porque cada um desses indivíduos conselheiristas que estava sendo presa pelas tropas do Exército Brasileiro estava sendo morta. Tá?
O governo brasileiro, ele sistematicamente ele matava, ele não estava fazendo prisioneiros, ele aprendia um grupo e matava essas pessoas. O governo chegou, inclusive, a divulgar material prometendo que perdoaria os conselheiristas que se rendessem. Esses conselheiristas se rendiam e eram degolados, tinham sua cabeça cortada, sua garganta cortada e eram mortos. O que então a última resistência de Canudos vai fazer? Vai espalhar um boato que seria supostamente mais uma profecia do conselheirista. E essa profecia dizia o seguinte, que todos em Canudos morreriam. Isso seria uma certeza, todos em Canudos morreriam. Mas alguns morreriam pelo fogo das armas do exército. Quem morresse pelo fogo iria para o céu. Já os que morressem pela fria lâmina das facas do exército, sendo degolados, esses iriam para o inferno. Essa suposta profecia divulgada nesse momento final de resistência era uma forma de tentar mobilizar os conselheiristas que sobravam ainda dentro de Canudos para continuar lutando até o final, porque se rendessem, sabiam que seriam degolados com uma faca. Se lutassem até o final, seriam mortos provavelmente por um tiro. E pelo menos, já que a morte era uma certeza, pelo menos buscava-se a perspectiva de ir para o céu diante da morte pelo fogo e não do inferno diante da morte pela faca fria. Então, vai haver aí uma destruição muito maciça de Canudos da população que lá vivia. Alguns indivíduos fugiram, conseguiram sair de Canudos, né? Fugiam no meio da noite, se escondiam pelo meio da mata, enfim, da vegetação, enfim. Mas o que aconteceu é que, de fato, houve um massacre da população de Canudos. Tá? Os integrantes do exército, muitos deles só entraram, só se alistaram nas Forças Armadas porque receberam a promessa de que receberiam casas, de que receberiam moradias ao retornar dessa expedição em Canudos. Então, muitos desses integrantes do Exército, quando eles retornam da batalha, da Guerra de Canudos e chegam aqui no Rio de Janeiro, eles não tinham onde morar. Eles eram pessoas que vinham de regiões muito pobres da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. E aí eles voltam aqui para o Rio de Janeiro e não têm onde morar. Acabam, então, construindo casas improvisadas, segundo uma vertente, uma teoria. Eles usaram, inclusive, as caixas de madeira dos canhões que o Exército Brasileiro havia comprado, e com essa madeira das caixas fizeram seus barracos no alto de um morro que ficava muito próximo da sede do Exército Brasileiro. A sede do Exército Brasileiro fica até hoje no mesmo lugar, mais ou menos no mesmo lugar. É ali o Comando Militar do Leste, ao lado da Central do Brasil. Se você já passou pela Central do Brasil, do lado da Central do Brasil, de frente para a Praça da República, para o Campo de Santana, fica um prédio grande e bonito, onde é a sede do governo do Exército Brasileiro, do Comando Militar do Leste. Tá? Ali era a sede do Exército na época da República Velha, e ali do lado tinha um morro chamado Morro da Providência. Tá? E aqui providência no sentido de providência divina, enfim, a providência de Deus. Mas a lenda popular que acabou circulando nessa época é que as pessoas que construíram suas casas ali naquele morro próximo do exército eram os integrantes do exército que estavam esperando pela casa que lhes havia sido prometida. Eles estavam ali, morando naquele morro, esperando do governo uma providência. Como eles estavam esperando uma providência, Morro da Providência. Outra coisa importante, lá no Nordeste, em torno de Canudos, existia uma planta, existia uma árvore chamada favela. Tá? E era muito comum lá em Canudos que houvesse muito dessa planta num morro próximo do Arraial de Canudos. Nesse morro, próximo ao Arraial de Canudos, foi onde foram instalados a metralhadora e o canhão que o Exército Brasileiro levou. Então, era um morro onde ficavam, né, as principais armas do Exército, e nesse morro tinha uma planta chamada favela. Então começaram a chamar esse morro lá perto de Canudos de Morro da Favela. Esses integrantes do Exército que vêm aqui para Providência e constroem suas moradias improvisadas, os seus barracos, passam a chamar o próprio Morro da Providência de favela. Essa seria, supostamente, a primeira favela da história do Brasil, tá? Da história do Rio de Janeiro, pelo menos. Sobre Canudos, para que você entenda um pouquinho melhor, saiba um pouquinho melhor sobre Canudos, recomendo fortemente que leia este livro, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha era um jornalista brasileiro
que foi lá para o Nordeste acompanhar todo o conflito, escreveu esse livro na forma de pequenas reportagens, ele mandava essas reportagens dia a dia aqui para o Rio de Janeiro para que elas fossem publicadas, ele mandava isso por telegrama, né? E aí esses telegramas eles se transformavam nas reportagens, né? Que ele estaria noticiando. E aí, quando a guerra terminou, ele juntou esses textos todos que ele havia produzido ao longo de muito tempo, produziu ali de uma forma coerente, juntou essas várias partes do texto de forma coerente e produziu esse livro, Os Sertões. Esse livro está disponível gratuitamente, porque ele já não tem mais direitos autorais. Tá? Então você consegue encontrar esse livro online na internet gratuitamente e consegue lê-lo também com muita tranquilidade. Existe versão de audiobook no YouTube. Se você escrever no YouTube Os Sertões Audiobook, você encontra alguém lendo, né, narrando o livro para você. Não acho a experiência mais fácil do mundo, porque a linguagem do livro não é uma linguagem muito simples. E aí quando você lê, você ainda consegue parar e voltar e reler, mas ouvindo já fica um pouco mais difícil, porque você às vezes não pega uma palavra ali com uma pronúncia mais complicada e tudo mais. Tá? Se você não tem condições ou acha que não vai ter muita disposição de ler esse livro, porque é um livro com uma linguagem de mais de 100 anos, e você fala, pô, esse tipo de linguagem com palavras difíceis eu não consigo, então fica a recomendação para que você assista a esse filme Guerra de Canudos. Tá? É um filme brasileiro dos anos 90, foi uma minissérie da TV Globo, que depois pegaram os vários episódios dessa minissérie, juntaram e fizeram um filme só. Não é o melhor filme do mundo, não é um filme que vai ganhar o Oscar, mas é um filme que conta tudo isso que eu te contei aqui nessa aula de hoje, e muito mais, com todos os detalhes que não deu tempo de eu falar, conta isso tudo de forma muito mais minuciosa e muito mais interessante, para você ver como a história brasileira ela tem sim inúmeros episódios que são heróicos e que são super importantes e interessantes, que se a gente tivesse uma boa indústria cinematográfica, poderíamos fazer filmes grandiosos com os temas da nossa história. Não é só a história hollywoodiana, norte-americana, que serve de tema para filme. Tá? Por último, existe um livro de um escritor latino-americano que achou tão interessante esse aspecto da história brasileira, que ele escreveu, ele não era brasileiro, mas ele escreveu um livro sobre esse episódio, baseado no livro Os Sertões e no que ele havia investigado sobre a Guerra de Canudos. Chama-se A Guerra do Fim do Mundo, do escritor Mário Vargas Llosa. Tá? Também fica como recomendação para que você leia se puder. Esse tem uma linguagem muito mais nova, muito mais fácil de entender do que Os Sertões, mas é um livro de literatura assim, bem complexo. Ele é um escritor ganhador do Prêmio Nobel, então não vai ser a leitura mais simples do mundo, não vai ser tipo ler história em quadrinhos da Turma da Mônica, mas se você se interessou por esse tema, eu acho que vale muito a pena, ok? Para acabar, antes da gente resolver a questão, por que será que os coronéis não gostavam de Canudos? Porque Canudos representava uma ameaça para os currais eleitorais. Quem estava em Canudos não estava no curral. Quem obedecia ao conselheiro não obedecia ao coronel da sua região. E se esse tipo de situação começasse a ocorrer ao redor de todo o Brasil, isso seria uma ameaça absurda para a continuidade do poder dos coronéis e para a manutenção da estrutura de poder da República Velha. É por isso que a gente vai ter o próprio governo brasileiro, o governo federal, completamente organizado e voltado para acabar com essa revolta. É importante entender isso aqui, então. E agora a gente chega na questão propriamente dita, a questão da PUC de Campinas, lá em São Paulo. A comunidade ou arraial de Canudos, na região nordestina, foi duramente combatida pelo poder público, uma vez que seu líder Antônio Conselheiro autorizou cangaceiros que viviam na comunidade, bem como o bando de Lampião, a atacar fazendas e vilas do sertão baiano. Isso aqui está dando a entender que Canudos só foi atacada porque atacou primeiro. A gente sabe que não, Canudos não atacou primeiro, número 1. Número 2, cangaço é um movimento completamente distinto do movimento de Canudos e eles não têm relação nenhuma. Tá? Antônio Conselheiro era um monarquista que pretendia organizar um exército para destruir o Marechal Floriano Peixoto, para destituir o Marechal Floriano Peixoto da presidência e restituir o trono português. Muita gente, inclusive, fala que Antônio Conselheiro, de fato, era um monarquista. Ele certamente era um antirrepublicano e havia o desejo de trazer de volta a monarquia, muito mais porque no período monárquico havia ligação entre Estado e Igreja. Era uma questão muito mais religiosa do que política. Mas ok dizer que ele era monarquista, isso não está tecnicamente errado. Mas destituir Floriano Peixoto, ora, volta para cá, volta... Ai, odeio essa caneta. Volta para cá, para a data que eu coloquei aqui no topo, na Guerra de Canudos, 1896 e 1897. Embora o Arraial de Canudos tenha começado a se formar um pouco antes disso,
a guerra propriamente dita, o conflito propriamente dito, já foi pós-1894. E você sabe que em 1894 acaba a República da Espada e acaba o poder do Floriano. Quem assume o poder a partir de 1894 é o Prudente de Moraes. Então está errado falar que o objetivo desse conflito era destituir, era tirar do poder o Floriano Peixoto. Por último, tá? Trazer de volta Dom Pedro II nada tem a ver com trazer o trono português, tá? Porque Dom Pedro II ele não era monarca do governo português, ele era monarca brasileiro, ele é nascido, criado, vivido a vida inteira no Brasil, ele não tinha ligação direta com o trono português. Então está errado falar em trono português, a letra B de bola está errada. Era para eu clicar no cantinho e passar para o próximo slide, mas a caneta não me ajuda. Pronto. Agora vamos lá para a última parte aqui da questão. Antônio Conselheiro contestou a legitimidade da igreja e a autoridade papal, dizendo-se um profeta que garantia a salvação após o fim do mundo a quem renegasse o catolicismo. Não, Antônio Conselheiro era católico. Ele só não era um católico, membro do clero, e não era autorizado pela igreja a fazer suas pregações, mas ele era católico. Ele se dizia fiel ao Papa. O Papa é que não gostava dele, ele adorava o Papa. Tá? Ele adorava a igreja católica que não gostava dele. Está errada a letra E. Tá? Letra D de dado. Perdão, está errada a letra C. Letra D de dado. Antônio Conselheiro reuniu dezenas de milhares de sertanejos que passaram a viver sob suas leis e influência religiosa, ameaçando o poder do clero e dos mandatários locais. Perdão, por que eu estou riscando isso? Olha só, está correta essa informação. Ela está completamente correta. Antônio Conselheiro era uma ameaça. Caramba, a caneta não funciona. Temos um problema, Houston. Gente, eu estou brigando. Vocês não têm imagem do que está acontecendo comigo agora, mas eu estou lutando contra o tablet. Pronto. Essa outra caneta funcionou. Não, não funcionou. Sumiu sozinho, gente. Esse tablet ele está possuído. Ele está possuído por uma entidade que não gosta de história, só gosta de matemática. Tá? Então vamos lá. Letra D está completamente correta. Antônio Conselheiro era uma ameaça aos mandatários locais? Sim. Quem são esses mandatários locais? Os coronéis que eu acabei de falar. Ele era uma ameaça ao clero? Sim, porque ele falava em nome da igreja sem ser do clero. Então está correta a letra D de dado. E a letra E? Antônio Conselheiro recusava-se a pagar impostos ao governo, sucumbindo juntamente com a comunidade aos primeiros ataques. Está correto o começo, está errado o final. Ele não sucumbiu aos primeiros, mas sim apenas ao último, ao quarto ataque. Então, correto aqui é a letra D de dado. Tá? Vamos ver se é isso mesmo a resposta. É essa a resposta. Gente, sei que falei muito, mas porque Canudos é simplesmente a revolta mais importante desse momento. Você vai encontrar questões sobre Canudos num percentual muito maior do que questões sobre qualquer outro assunto da República Velha. Em questões de provas vestibulares, é muito mais provável que você encontre uma questão sobre Canudos, e é por isso que eu queria detalhar cada ponto, cada aspecto de Canudos. Na próxima aula, se tudo der certo, eu vou falar bem rapidinho de contestado, porque quem entende Canudos entende contestado. Contestado é quase que a mesma coisa que Canudos, são os mesmos fatores, só que aconteceu no sul em vez de ser no nordeste. Falo rapidinho de cangaço também e já entro na primeira revolta primeira revolta urbana da República Velha. Tá? Acho que mais umas 2 aulas, 3 no máximo, e eu encerro os movimentos sociais. Tá? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Espero que você tenha entendido toda a aula de hoje, mas se não tiver entendido, deixe suas dúvidas aqui embaixo que eu respondo assim que eu puder. Por hoje é só, fiquem bem e lavem bem as mãos.